Neste vídeo, será revelada uma verdade impactante que abalou os alicerces do cristianismo. Desde o início do papado do Papa Francisco até suas declarações mais recentes e controversas. Vamos explorar como sua mensagem está mudando a perspectiva de milhões de pessoas ao redor do mundo. Prepare-se para descobrir a revelação que promete transformar a fé, como a conhecemos. Número 1. Origens e missão. Desde os bairros humildes de Buenos Aires, onde a vida era um desafio constante, surgiu um jovem com um espírito de serviço que mudaria o rumo da Igreja Católica. Jorge Mário Bergoglio, filho de imigrantes italianos, cresceu em um lar modesto, mas cheio de valores profundamente enraizados na fé e na humildade. Seu pai, um trabalhador ferroviário, e sua mãe, dona de casa, lhe ensinaram desde pequeno a importância da compaixão e do sacrifício. Aos 21 anos, Jorge se juntou à Companhia de Jesus, uma ordem religiosa conhecida por seu compromisso com a educação e a justiça social. Esse foi o começo de uma missão que definiria sua vida. Servir os marginalizados e lutar por justiça em um mundo cheio de desigualdades. Durante seus anos de formação, Jorge se mergulhou nos estudos de filosofia e teologia e, mais tarde, se tornou professor e líder dentro da comunidade jesuíta. Foi aqui que ele começou a desenvolver seus pontos de vista sobre o papel da Igreja na sociedade. Moldados pelo seu trabalho com os pobres e marginalizados da Argentina. A vida de Bergoglio foi marcada por um profundo compromisso com a justiça social, um compromisso que o levou a ser nomeado arcebispo de Buenos Aires em 1998. Nesse cargo, ele se destacou por seu estilo de vida simples e sua defesa fervorosa dos pobres. Ele morava em um pequeno apartamento, usava transporte público e cozinhava suas próprias refeições. Uma vida que contrastava fortemente com a opulência que muitas vezes se associa ao clero. Essa humildade e dedicação lhe renderam o respeito e a admiração tanto dentro quanto fora da igreja. Quando, em 2013, o Papa Bento XVI renunciou inesperadamente, Bergoglio foi escolhido como novo Papa, adotando o nome de Papa Francisco. Francisco em homenagem a São Francisco de Assis, conhecido por seu amor à natureza, sua humildade e seu compromisso com os pobres. Esse nome não foi escolhido por acaso, refletia os valores que Bergoglio havia abraçado durante toda a sua vida e que agora, como líder da igreja, ele buscaria promover em nível mundial. Número 2. Revelações controversas. O Papa Francisco, desde o início do seu papado, deixou claro que não seria um líder convencional. Sua disposição para abordar temas controversos e sua abertura a novas interpretações dos ensinamentos de Jesus o tornaram uma figura polarizadora, tanto dentro quanto fora da Igreja Católica. Recentemente, uma das suas revelações mais impactantes foi a sua reinterpretação da missão de Jesus, não apenas como um líder espiritual, mas como um defensor ativo dos marginalizados e oprimidos. Essa nova perspectiva gerou um grande alvoroço. Segundo o Papa Francisco, a vida de Jesus não deve ser vista apenas sob uma ótica espiritual, mas também sob uma perspectiva social e política. Em suas palavras, Jesus não apenas pregava o amor e a compaixão, mas também lutava ativamente contra as injustiças de seu tempo. Essa interpretação, que coloca uma forte ênfase na justiça social e na inclusão, levou muitos a reconsiderar sua compreensão dos ensinamentos de Jesus. O Papa Francisco destacou como Jesus se aproximou daqueles que foram rejeitados pela sociedade. Os pobres, os doentes, os marginalizados. Essa insistência na inclusão tem sido um dos pilares do seu papado e sua recente revelação só reforçou esse enfoque. No entanto, nem todos receberam bem essa interpretação. Dentro da igreja, alguns setores mais conservadores expressaram sua preocupação de que esse novo enfoque possa levar a uma distorção dos ensinamentos tradicionais do cristianismo. Apesar das críticas, o Papa Francisco tem sido um grande amigo da igreja. Ele manteve sua postura, argumentando que a igreja deve evoluir e se adaptar aos tempos modernos. Na opinião dele, a verdadeira missão de Jesus não pode ser compreendida completamente se ignorarmos seu papel como ativista social.
Essa revelação gerou um intenso debate dentro da igreja, com alguns aplaudindo o enfoque progressista do Papa, enquanto outros temem que isso possa levar a uma divisão interna. Número 3. Impacto global. A revelação do Papa Francisco não apenas abalou a Igreja Católica, mas também teve um impacto significativo a nível global. Desde os bairros mais humildes da América Latina até as nações mais poderosas do mundo. A nova interpretação dos ensinamentos de Jesus acendeu debates e gerou diversas reações. O foco do Papa na justiça social e na inclusão repercutiu em muitos setores, especialmente entre aqueles que se sentem excluídos ou marginalizados pela sociedade. Na América Latina, onde a pobreza e a desigualdade são problemas persistentes, a visão do Papa foi recebida com entusiasmo por muitos. A teologia da libertação, um movimento que surgiu nesta região no século XX, encontrou nas palavras do Papa um forte eco. Esse movimento, que enfatiza a preocupação de Jesus pelos marginalizados e sua luta contra a opressão, tem sido uma fonte de inspiração para muitos ativistas sociais e políticos na região. A interpretação do Papa Francisco dos ensinamentos de Jesus revitalizou esse movimento, dando-lhe um novo impulso e relevância na luta pela justiça social. No entanto, em outras partes do mundo, a reação tem sido mais mista. Na Europa e na América do Norte, onde a Igreja tem sido tradicionalmente mais conservadora, a revelação do Papa foi recebida com ceticismo por alguns setores. Embora muitos aplaudam seu enfoque na inclusão e na justiça social, outros temem que isso possa levar a uma erosão dos ensinamentos tradicionais do cristianismo. Esse temor não é infundado. Ao longo da história, a Igreja enfrentou inúmeros desafios quando tentou se adaptar às mudanças sociais e culturais. E a revelação do Papa Francisco pode ser vista como mais um desses desafios. A nível global, a revelação do Papa colocou no centro do debate questões como a pobreza, a desigualdade e a discriminação. Em um mundo onde essas questões são cada vez mais relevantes, a mensagem do Papa ressoou fortemente, chamando a Igreja a assumir um papel mais ativo na luta por justiça social. Esse chamado à ação foi acolhido com entusiasmo por muitos, especialmente pelas gerações mais jovens, que vejam nas palavras do Papa uma oportunidade para que a Igreja volte a ser uma força relevante e positiva no mundo. Número 4. Jesus. Mais do que uma figura espiritual. O Papa Francisco tem sublinhado repetidamente que Jesus não foi simplesmente um mestre de ensinamentos espirituais, mas um defensor ativo dos marginalizados e oprimidos. Essa interpretação tem sido uma pedra angular do seu papado e ressoou profundamente em muitos setores da sociedade, especialmente entre aqueles que foram historicamente excluídos ou ignorados. Na sua mensagem de Páscoa, o Papa Francisco destacou como Jesus se aproximou dos mais necessitados, aqueles que foram rejeitados pela sociedade, os pobres, os doentes, os marginalizados. Esse enfoque na inclusão e na justiça social tem sido central em seu papado e levou muitos a reconsiderar sua compreensão dos ensinamentos de Jesus. O Papa argumentou que a verdadeira missão de Jesus não pode ser compreendida completamente se ignorarmos seu papel como ativista social. Segundo Francisco, Jesus não só pregava o amor e a compaixão, mas também lutava ativamente contra as injustiças de seu tempo. Essa interpretação gerou um intenso debate dentro da Igreja, com alguns aplaudindo o enfoque progressista do Papa, enquanto outros temem que isso possa levar a uma distorção dos ensinamentos tradicionais do cristianismo. Essa nova perspectiva também abriu a porta para um maior diálogo e reflexão dentro da Igreja. O Papa Francisco tem estado os fiéis a refletirem profundamente sobre a crucificação de Jesus, não apenas como um evento religioso, mas também sob uma perspectiva sociopolítica. Isso significa analisar como a crucificação se relaciona com questões de equidade, justiça e compaixão no nosso mundo atual. Em suas palavras, a missão de Jesus não era apenas espiritual, mas também social, e a Igreja deve seguir seu exemplo ao abordar os problemas do mundo moderno. Número 5. Reações na Igreja.
Dentro da Igreja Católica, as reações à revelação do Papa Francisco têm sido variadas. Enquanto muitos veem em suas palavras uma oportunidade para que a Igreja evolua e se adapte aos tempos modernos, outros temem que esse novo enfoque possa levar a uma divisão interna. A insistência do Papa em abordar temas como a pena de morte, a desigualdade econômica e a crise dos refugiados tem sido vista por alguns como um necessário chamado à ação, enquanto outros o veem como um desvio dos ensinamentos tradicionais. Os setores mais conservadores da Igreja expressaram sua preocupação de que essa nova interpretação dos ensinamentos de Jesus possa levar a uma diluição das crenças fundamentais do cristianismo. Para eles, a Igreja deve se manter firme em seus ensinamentos tradicionais e ter cuidado para não fazer mudanças demais. Argumentam que a verdadeira missão da Igreja é preservar a fé, tal como foi ensinada por Jesus, sem adicionar ou tirar nada do que está escrito nas Escrituras. Apesar dessas críticas, o Papa Francisco manteve sua postura, argumentando que a Igreja deve ser uma força ativa na solução dos problemas do mundo moderno. Na opinião dele, a justiça social e a inclusão não são temas novos, mas estão no coração dos ensinamentos de Jesus. Portanto, a Igreja deve seguir seu exemplo e trabalhar ativamente para fazer do mundo um lugar mais justo e equitativo. Esse debate gerou um intenso diálogo dentro da Igreja, com muitos fiéis questionando o que significa realmente seguir os ensinamentos de Jesus no mundo moderno. Para alguns, isso significa se adaptar às mudanças sociais e culturais, enquanto que para outros significa manter a tradição e a ortodoxia. De qualquer forma, a revelação do Papa Francisco obrigou a Igreja a confrontar essas questões de maneira direta e a reconsiderar seu papel no mundo de hoje. Número 6. O poder da inclusão. Um dos aspectos mais destacados do papado de Francisco tem sido seu ênfase na inclusão. Ele tem feito esforços para se aproximar daqueles que se sentem excluídos da Igreja, incluindo a comunidade LGBTQ, aos católicos divorciados e às mulheres. Esse enfoque tem sido tanto elogiado quanto criticado, mas sem dúvida deixou uma marca significativa na direção futura da Igreja. O Papa Francisco argumentou que a Igreja deve ser um lugar onde todos se sintam bem-vindos, independentemente de sua origem, orientação sexual ou estado civil. Esse enfoque inclusivo levou muitos a reconsiderar sua relação com a Igreja e atraiu pessoas que anteriormente se sentiam afastadas ou marginalizadas. No entanto, esse enfoque também gerou controvérsia, especialmente entre os setores mais conservadores da Igreja, que veem nessas medidas uma ameaça aos ensinamentos tradicionais do cristianismo. Apesar das críticas, o Papa Francisco continuou promovendo a inclusão como um pilar central de seu papado. Ele fez um apelo à Igreja para que seja mais aberta e acolhedora, e para que trabalhe ativamente para incluir aqueles que foram historicamente excluídos. Na sua opinião, a verdadeira missão da Igreja é refletir o amor e a compaixão de Jesus, e isso só pode ser alcançado se a Igreja for um lugar onde todos se sintam bem-vindos e aceitos. Essa abordagem teve um impacto significativo na direção futura da Igreja, e fez com que muitos reconsiderassem o que significa ser cristão no mundo moderno. Para o Papa Francisco, a inclusão não é apenas uma questão de justiça social, mas que está no coração dos ensinamentos de Jesus. Em suas palavras, a Igreja deve ser um farol de esperança e compaixão em um mundo cheio de divisões e desigualdades. E isso só pode ser alcançado se a Igreja for um lugar onde todos se sintam bem-vindos e aceitos. Número 7. A nova Igreja. A revelação do Papa Francisco pode levar a uma Igreja mais equipada para enfrentar desafios modernos. Melhor equipada para enfrentar os desafios modernos.
Ao adotar uma abordagem mais inclusiva e centrada na justiça social, a Igreja tem o potencial de se tornar mais relevante para as gerações mais jovens e para aqueles que se sentiram desconectados dela. Essa nova perspectiva também abre a porta para um maior diálogo e reflexão dentro da Igreja e para aqueles que se sentiram desconectados disso. Essa nova perspectiva também abre a porta para um maior diálogo e reflexão dentro da Igreja. Em vez de se concentrar apenas nos rituais e doutrinas, a Igreja, sob a direção do Papa Francisco, poderia focar mais em ações práticas que ajudem as pessoas. Isso poderia significar um maior foco em programas de extensão comunitária, apoio a iniciativas de justiça social e trabalho em estreita colaboração com grupos marginalizados. Papa Francisco quer que a Igreja, antes distante, atue nos problemas atuais, principalmente como uma instituição distante, focada mais em assuntos espirituais do que nos problemas do dia a dia das pessoas. O Papa Francisco tem argumentado que a Igreja deve ser uma força ativa na solução dos problemas do mundo moderno. E o que é isso? Só pode ser alcançado se a Igreja adotar uma abordagem mais inclusiva e centrada na justiça social. Na opinião dele, a verdadeira missão da Igreja é refletir o amor e a compaixão de Jesus. E isso só pode ser alcançado se a Igreja for um lugar onde todos se sintam bem-vindos e aceitos. Essa abordagem teve um impacto significativo na direção futura da Igreja e fez com que muitos reconsiderassem o que significa ser cristão no mundo moderno. Para o Papa Francisco, a inclusão não é apenas uma questão de justiça social, mas que está no coração dos ensinamentos de Jesus. Em suas palavras, a Igreja deve ser um farol de esperança e compaixão em um mundo cheio de divisões e desigualdades. E isso só pode ser alcançado se a Igreja for um lugar onde todos se sintam bem-vindos e aceitos. Número 8. Desafios internos. Dentro da vasta estrutura da Igreja Católica, as reformas e visões propostas pelo Papa Francisco geraram um turbilhão de debates e, em alguns casos, uma resistência significativa. Apesar da popularidade do Papa Francisco, nem todos dentro da Igreja compartilham sua visão inclusiva e social. Os tradicionalistas, que veem na preservação dos ensinamentos antigos a chave para a sobrevivência. Principalmente os tradicionalistas, aqueles que veem na preservação de ensinamentos antigos a chave para a sobrevivência do cristianismo. Eles expressaram reservas sobre as direções. O ceticismo de alguns membros da Igreja sobre as reformas reflete compromisso com escrituras e doutrinas que sustentaram a Igreja durante séculos. As escrituras são imutáveis, e reinterpretá-las ou adaptá-las às realidades modernas. Esse medo é agudo enquanto a sociedade global muda rapidamente social, cultural e politicamente. Pode ser visto como uma ameaça à pureza da fé cristã. Esse medo é particularmente agudo em um momento em que a sociedade global está passando por mudanças rápidas no social, cultural e político. E muitos temem que a Igreja, ao tentar se adaptar, possa perder sua essência. Um dos desafios internos mais destacados é a percepção de que a abordagem do Papa Francisco, em temas como justiça social e inclusão, poderia diluir os ensinamentos fundamentais da Igreja. Alguns dos críticos mais vocais argumentam que, ao se concentrar nesses aspectos, a Igreja corre o risco de se tornar uma entidade política e social, mais do que em uma instituição religiosa. Temem que, ao priorizar questões terrenas, a Igreja pode se afastar de sua missão espiritual original, levando a uma erosão da fé e da moral entre os fiéis. No entanto, o Papa Francisco tem sido firme em sua postura. Ele deixou claro que a evolução da Igreja é essencial para que ela continue sendo uma força relevante no mundo moderno. Para ele, a justiça social e a inclusão não são desvios dos ensinamentos de Jesus, mas sim sua essência mesma. Argumenta que Jesus não só pregou amor e compaixão, mas também desafiou as estruturas de poder de seu tempo, lutando ativamente pelos marginalizados e oprimidos. Nesse sentido, o Papa vê suas reformas não como uma ruptura com a tradição, mas como um retorno às raízes mais autênticas do cristianismo. Número 9. O futuro da Igreja. O futuro da Igreja Católica, como a conhecemos, está em um ponto crucial de inflexão.
As revelações do Papa Francisco não só questionaram as estruturas tradicionais da Igreja, mas também abriram a porta para uma reavaliação profunda do seu papel no mundo contemporâneo. Este momento histórico na Igreja Católica pode ser o precursor de uma mudança radical. Um que redefina sua missão, sua doutrina e seu impacto na sociedade global. O Papa Francisco tem enfatizado repetidamente que a Igreja não pode continuar sendo uma instituição rígida e isolada das realidades do mundo moderno. Ele tem enfatizado a necessidade de uma evolução dentro da Igreja, uma evolução que não só permita que ela se mantenha relevante em um mundo em constante mudança, mas que também a torne mais acessível e compreensível para todas as pessoas, independentemente de sua origem, situação econômica ou crenças pessoais. No entanto, essa evolução não foi recebida de braços abertos por todos os setores da Igreja. Para alguns, as mudanças propostas pelo Papa representam uma ameaça direta aos ensinamentos fundamentais que sustentaram o cristianismo durante mais de 2 milênios. Temem que, ao se abrir a novas interpretações e adaptações, a Igreja possa diluir a essência de sua fé, levando a uma erosão dos princípios que a guiaram ao longo de sua história. Esse temor não é infundado. Ao longo dos séculos, a Igreja enfrentou inúmeros desafios quando tentou se adaptar. Adaptar-se às demandas dos tempos, e cada um desses desafios veio acompanhado de tensões internas e externas. Apesar das vozes de preocupação, o Papa Francisco manteve firmemente sua postura. Para ele, a evolução da Igreja não é uma opção, mas uma necessidade. Na opinião dele, a Igreja deve ser uma força ativa na solução dos problemas do mundo moderno. E isso só pode ser alcançado se adaptar às realidades atuais. A justiça social e a inclusão não são temas novos, mas estão profundamente enraizados nos ensinamentos de Jesus. Portanto, a Igreja deve seguir seu exemplo, trabalhando ativamente para fazer do mundo um lugar mais justo e equitativo. Um lugar onde todos, sem exceção, possam encontrar um refúgio espiritual e moral. Essa abordagem gerou um intenso e muitas vezes acalorado debate dentro da Igreja. Muitos crentes se encontram em um dilema, questionando o que significa realmente seguir os ensinamentos de Jesus. Em um mundo que parece cada vez mais distante dos valores tradicionais do cristianismo. Para alguns, seguir Jesus é um grande desafio. Significa se adaptar às mudanças sociais e culturais, permitindo que a fé evolua junto com a humanidade. Para outros, significa se manter firme na tradição e na ortodoxia, protegendo os ensinamentos originais de qualquer forma de modernização que possa desvirtuá-los. No meio desse debate, a Igreja enfrenta um desafio monumental. Como pode manter sua integridade doutrinária enquanto abraça as mudanças necessárias para continuar sendo relevante? É possível que a Igreja se modernize sem perder sua essência? Essas são perguntas que não têm respostas fáceis. Número 10. Jesus, o ativista. A visão do Papa Francisco sobre Jesus como um defensor da justiça social está profundamente enraizada na essência de sua mensagem evangélica. Embora não seja uma ideia nova dentro do cristianismo, o que distingue a interpretação do Papa é sua aplicação no contexto atual, onde as injustiças sociais continuam tão prevalentes quanto nos tempos bíblicos. É essa insistência do Papa em levar os ensinamentos de Jesus além dos púlpitos e das Escrituras, transformando-as em ações concretas que impactem diretamente a vida dos mais vulneráveis. O que gerou tanto apoio quanto controvérsia. O Papa Francisco deixou claro que a justiça social não é um conceito abstrato, reservado para debates teológicos, mas sim um chamado urgente à ação. Em um mundo onde as lacunas de desigualdade econômica, a discriminação e a exclusão social parecem se alargar cada vez mais, a mensagem do Papa ressoa com uma força renovada. Ele argumenta que a Igreja não deve apenas pregar sobre a justiça, mas encarná-la em seus atos, apoiando aqueles que estão nas margens da sociedade, assim como Jesus fez em seu tempo. Essa abordagem proativa levou a Igreja a repensar seu papel no mundo moderno.
Sob a orientação do Papa Francisco, as comunidades eclesiásticas foram incentivadas a se envolver diretamente na luta contra a pobreza. A defesa dos direitos humanos e o apoio a causas sociais que promovam a equidade e a dignidade humana. O que torna essa abordagem ainda mais potente é sua capacidade de atrair uma nova geração de fiéis, especialmente aqueles que buscam na fé um motor para a justiça e a igualdade. Jovens, ativistas e defensores dos direitos humanos encontram nas palavras e ações do Papa um eco de suas próprias lutas. Um reflexo de suas aspirações por um mundo mais justo. Nesse sentido, o Papa Francisco conseguiu conectar a mensagem de Jesus com as inquietações contemporâneas, oferecendo uma visão do cristianismo que é ao mesmo tempo tradicional em sua espiritualidade e radical em seu compromisso social. O Papa reiterou que a inclusão não é apenas uma questão de justiça social, mas é fundamental para a mensagem de Jesus. Jesus não apenas pregou sobre o amor e a compaixão, mas viveu esses valores, se aproximando dos marginalizados, daqueles que a sociedade considerava indignos. O Papa Francisco pegou esse legado e o atualizou, instando a Igreja a ser um farol de esperança. Em um mundo que muitas vezes parece mergulhado na escuridão da divisão e da desigualdade. Além disso, a insistência do Papa para que a Igreja seja um lugar onde todos se sintam bem-vindos e aceitos. Reforça a ideia de que a fé cristã deve ser vivida em comunidade, uma comunidade que reflete a diversidade e a riqueza da humanidade. Esse é um cristianismo que não exclui, mas abraça, um cristianismo que não julga, mas acolhe, um cristianismo que não fica parado, mas age para transformar o mundo. A revelação do Papa Francisco nos convida a refletir sobre como podemos viver os valores de inclusão e justiça no nosso dia a dia.